Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante. Meu nome é Victor Silvério e esse tema é sobre o equilíbrio nos diversos campos da vida. E para falar sobre isso, estou com o Giordano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Victor. É um prazer estar aqui. Legal. A gente fala de diversos campos da vida, mas será que são diversos campos? São várias vidas? A Logosofia tem algo novo a trazer sobre isso, né? Com certeza. Não é que nem gato que tem 7 vidas, né? Mas quando a gente fala das diversas vidas, a vida, na verdade, ela é uma só, né? Mas a gente pode falar dessa forma, as diversas vidas, porque a gente cumpre vários papéis dentro dessa vida, né? Então, papel de filho, papel de pai, papel de amigo, né? O papel profissional, né? O papel de esportista ou, enfim, né, o papel da nossa vida fitness. Uhum. Existem várias vidas que a gente acaba encaixando, né, e levando dentro de uma vida, dentro desse período que é a vida, né. Acho que essa é a grande inquietude, né, que a gente busca estudar e analisar sob a ótica da logosofia, como equilibrar tudo isso, né. E com base no que eu vivi, assim, eu fui descobrindo algumas coisas, né. Legal. Você quer compartilhar uma dessas descobertas? Vamos lá. Talvez não seja uma descoberta, né? Mas acho que a gente sempre consegue, com base naquilo que a gente viveu e aprendeu, ajudar alguém, né? Com alguma compreensão, enfim. Mas a minha experiência que eu tive com esse assunto foi logo que eu finalizei a faculdade, eu cursei Direito, né? Tinha passado no OAB e tudo mais, mas eu não me via exercendo a carreira jurídica. Já tinha passado por várias experiências, vários estágios, e via que aquilo ali não encaixava com o que eu queria para minha vida, né? Com os meus propósitos de vida. E aí eu me vi numa situação, tá, que carreira que eu escolho, né? Qual que vai ser a minha profissão, então, de agora em diante, já que eu não vou ser advogado, ou juiz, enfim, qualquer outra carreira jurídica, né? E nesse momento, eu comecei a pesquisar. Eu tinha uma afinidade com temas relacionados a finanças, e dentro desse mundo, eu encontrei a carreira de planejador financeiro, que foi uma carreira, né, que quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre, ela já me mostrou essa possibilidade de conciliar melhor a minha vida profissional com as outras vidas. Por exemplo, com a vida com a vida como cônjuge, né, do meu relacionamento. E a minha noiva, ela é médica, então a gente sabe que é uma carreira que exige alguns sacrifícios, né, algumas abdicações, e haveria um certo momento, né, a gente estava ainda num período inicial de namoro, naquela época, mas eu sabia que ia chegar o momento em que a gente teria que tomar uma decisão de ir para onde fosse onde raízes, vamos ficar dizer, e né? fixar a raiz, mas por conta das especializações que ela iria querer fazer. Então, dali daquele momento que eu estava até o momento que a gente iria viver, que eu não sabia quando que era, mas eu sabia que ele ia acontecer caso eu permanecesse com ela, eu precisava desenvolver uma carreira que me possibilitasse principalmente autonomia geográfica. Então, eu não poderia estar preso não, né? Mas limitado ali a uma determinada cidade, enfim, região. Então, eu vi, né, nessa carreira como planejador financeiro essa possibilidade de ter essa autonomia, trabalhar de casa, né, atender meus clientes online. Só que, nesse momento, eu só tinha esse propósito, né? Então, eu precisava organizar a minha vida para que, quando chegasse esse momento, eu pudesse ter essa liberdade de escolha. É interessante que eu me recordei também desses momentos, né? Um pouco mais novo, de definir onde morar. E algo que eu tinha bem claro, assim, pelo estudo da logosofia, era que eu poderia ser dono do meu destino, né? E, como dizer, tem um planejador financeiro, na logosofia a gente aprende a planejar a própria vida. Perfeito. Né? Com base em quê? Não com base em simplesmente não querer
caprichoso, né? Mas com base naquilo que é permanente, né? Uhum. E nesse equilíbrio das diversas vidas ou dos campos da vida, eu vejo que existe algo que une todas essas vidas. O que é esse algo que justamente concede o equilíbrio, na sua Perfeito. visão? Nessa própria história, né? Então, nesse caminho que eu fui desenvolvendo, porque pode parecer uma decisão simples de carreira profissional e relacionamento, né? Todo mundo vive isso. Mas existe um pano de fundo que é justamente esse equilíbrio que você trouxe, né? E essa ideia de equilibrar essas diversas vidas e conciliar com outro propósito que foi surgindo e se consolidando no meu interno, que é de me aperfeiçoar, de entender mais sobre mim mesmo e buscar cultivar a minha natureza espiritual, esse equilíbrio entre tudo isso e esse propósito, acho que eu fui encontrando essas formas aqui na Logosofia, né? Então, se eu pudesse dizer qual que é esse, digamos assim, esse centro magnético, né? Fazendo uma associação assim, como se fosse um sistema solar, né? Uhum. O Sol, no qual giram esses planetas que são as minhas diversas vidas, eu acho que é esse conhecimento superior, né? Que eu venho adquirindo aqui na Logosofia, que é chamado de conhecimento transcendente, né? Por que transcendente? Porque ele transcende as perspectivas comuns, né? Inclusive dessas Exato. dessas partes, né? Então aqui a gente não estuda, por exemplo, como construir um orçamento familiar, que é um conhecimento do planejamento financeiro, por exemplo, que é uma carreira profissional, né? Aqui, como você trouxe, são outros elementos, né? Então, como que eu posso cultivar uma amizade? Como que eu posso ser mais paciente no meu relacionamento? Porque não adianta, por exemplo, eu construir uma carreira profissional que hoje eu consegui chegar nesse objetivo, de poder ter essa autonomia para viver a carreira que eu queria, estar com a pessoa que eu queria, mas e aí? Como é que vai ser esse relacionamento? Né? Beleza, estou na profissão que eu queria e estou com a pessoa que eu queria, mas como é que eu vou me relacionar com essa pessoa? Né? Então, tudo isso envolve os meus próprios pensamentos, o cultivo dos meus sentimentos, né? Eu conhecer mais sobre mim mesmo, sobre meus valores, minhas virtudes, as minhas deficiências. Então, tudo isso, eu acho que parte desse conhecimento transcendente que eu vim ter contato aqui na Logosofia, né? Onde que está esse movimento para se equilibrar a vida? Eu acho que a gente pode pensar em várias coisas que trazem esse movimento, né? Eu penso que esse querer ser melhor, não apenas ser um melhor profissional, um melhor cidadão, né? Mas querer ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e entendendo realmente o papel, né? Do porquê que eu tô aqui nessa existência, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô levando a minha vida, né? Para onde que ela vai, né? Então, eu acho que entender, o querer buscar sobre isso, querer entender isso, eu acho que é um estímulo. Vamos pegar um exemplo muito prático da carreira profissional. Não se trata só de ganhar mais, se trata de quanto que eu vou poder ajudar mais as pessoas que estão ao meu redor, né? Os meus clientes, por exemplo. Quanto que eu vou poder impactar eles com o meu trabalho, né? Então, quando você começa a dar esse pano de fundo transcendente para as pequenas coisas que você faz no relacionamento, não é só um café da manhã para encher a barriga, né? Mas é um gesto também de carinho, de afeto, né? Então, quando eu consigo dar esse pano de fundo para minha vida, eu acho que ela se torna ela fica mais bem vivida, assim, né? Parece que fica mais colorida também. Bom, Jordano, você trouxe experiências, né? Falou sobre como aproveita essas vidas para se aperfeiçoar, né? Como esse fio condutor. Mas qual que seria a vantagem prática de se pensar que vive várias vidas? E uma segunda pergunta, né? Qual que é o elemento ou qual a vida que
que está presente em todas elas? Boas perguntas. Vamos lá, acho que precisamos consolidar um ponto, claro, a partir da minha compreensão, né? Eu acho que esse pensamento central, né, sobre o qual as outras vidas giram ao redor, é esse pensamento de aperfeiçoamento, né, de ser uma pessoa melhor em todas essas vidas, né? Então, ser melhor em todas essas vidas e ser a mesma pessoa. Eu quero que o Jordano do trabalho, o Jordano planejador financeiro, tenha o mesmo bom conceito que o Jordano noivo, ou o Jordano filho, ou o Jordano amigo, né? Então eu já traria isso como uma vantagem. Ser a mesma pessoa, né? E carregar um bom conceito que eu vou formando, né? Nessas várias vidas, né? Nessas várias áreas da vida. E isso traz um impacto não só de como os outros vão me ver, mas como eu vou me sentir perante os outros. De me sentir bem, me sentir que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Em todos os meus relacionamentos, em todos os ambientes que eu frequento, né? Então eu traria isso como uma vantagem. Uma segunda vantagem, eu acho que é essa separação e ao mesmo tempo união dessas várias vidas. Por que separação e união ao mesmo tempo? Quando eu falo separação, eu digo de uma vida não interferir na outra. Por exemplo, perdi um cliente no meu trabalho. Eu não vou deixar com que isso afete o momento que eu vou ter com meus amigos depois. Porque você sabe que são vidas separadas. São vidas separadas, exato. Então, por que eu vou deixar que uma pequena frustração do meu trabalho impacte em um momento especial que eu vou ter com meus amigos logo depois, né? Claro, não é fácil, mas acho que parte desse princípio, né, de que as vidas elas são separadas por esse motivo, né, de uma não interferir na outra, principalmente quando a gente fala de adversidades, imprevistos, né? Mas ao mesmo tempo, união, porque elas estão unidas por esse mesmo propósito, que é de ser uma pessoa melhor. Então, quando eu tenho esse propósito em mente, eu consigo não deixar que uma frustração em uma dessas vidas impacte a pessoa que eu quero ser em outra, né? E essa capacidade vem justamente do domínio de uma dessas vidas que interpenetram, né, que é a vida interna, né? Uhum. Se a gente puder concluir um pouquinho falando o que seria essa vida interna, né? Como que você se coloca dentro de si mesmo para encarar os diversos campos. É muito legal olhar sob essa ótica, né, Vitor? Porque quando a gente fala de vida interna, a gente também está falando de mundo mental. Então a gente tem um mundo físico aqui, em carne e osso, tecido, plástico, madeira, vidro, né? Mas a gente também tem um mundo mental que ele interpenetra o mundo físico. Ou seja, isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo, ela também está acontecendo num plano mental. E nesse plano mental estão os pensamentos, né? Que eu acho que é um conceito muito, muito legal, muito interessante que a logosofia vem apresentar para o mundo, que são entidades autônomas que habitam a nossa mente, né? Ou seja, no nosso interno. E essas entidades autônomas, vamos pensar como pequenas pessoinhas dentro de nós mesmos, né? Elas têm uma vontade própria. Muitas vezes as minhas atitudes vão ser levadas por um pensamento ou outro. E esses pensamentos, eles podem ser próprios, ou seja, eu mesmo ter criado eles, ou eles podem ser pensamentos alheios. Um pensamento seu, que você criou, pode interferir numa atitude minha, né? A partir do momento que e isso pode ser bom ou ruim. Ou seja, um pensamento de uma vida pode querer, né, se imiscuir, entrar na outra vida, né? Em muitas outras vidas, né? E aí a gente tem aí, por exemplo, as correntes mentais, né? Correntes de pensamento, né? Que a gente vê ao longo da história e que influenciam tantas vidas, né? Populações inteiras. Quando a gente começa a olhar por esse pano de fundo, eu vejo assim mais uma vantagem aqui, né? Vamos pensar na parte prática, né? Naquele ponto de separar as vidas. Sim. Eu vou ter um pensamento, né? Pensado, um ou mais, né?
Eu tento começar com um, né? Mas, por exemplo, que pensamento que eu quero ter presente comigo quando eu estiver lá com os meus amigos, né? Então, poxa, esses momentos não são tão frequentes, eu tenho que aproveitar. Então, qual que é o pensamento que eu quero ter? Um pensamento de me proteger de outros assuntos que possam interferir nesse momento, de estar ali, estar presente. Se fala muito, né, de atenção plena, né, de estar presente mesmo, viver aquele momento. Acho que é um bom começo, né, para se viver essas várias vidas de uma maneira coerente e equilibrada, é ter um pensamento pensado de como que eu quero ser melhor, ou como que eu quero ser um ser humano melhor, né? Naquele ambiente. Em cada ambiente, né? Em cada vida que eu estou vivendo. Acho que é um bom ponto de partida, né? É um bom ponto de partida e um bom trajeto também a ser percorrido, né? E certamente no final dessa vida física, né? Que todos estamos, olhando para trás, levando essa técnica, né? Vamos dizer, esse conceito, colocando ele em prática, a gente olha, né? E a gente pode fazer isso olhando também para os últimos anos, né? Ó, eu tive toda uma vida aqui de pai, eu tive uma outra vida. Então a vida se multiplica pensando dessa forma, não é assim? Né? Então, agradeço aí a tua colaboração, esse papo foi muito bom, espero que a gente possa voltar outro dia. Foi muito bom para mim também, Vitor. Agradeço aí esse nosso papo, foi muito construtivo. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com os teus amigos e na nossa plataforma logosofia.org.br você pode baixar todos os livros de logosofia gratuitamente e também acessar artigos, podcasts e muitos vídeos. Até a próxima!